E aí, pessoal, estamos aqui na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil, Planeta Terra. Meu nome é Tarcísio Figueiredo e nós vamos estudar hoje aqui com vocês que estão ouvindo esse canal, Spiritualcast. Vamos estudar êxtase, pergunta 439 a 446 do Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Semana passada a gente estudou o sonambulismo. Qual é a diferença que tem do êxtase para o sonambulismo? Seu João, qual é a diferença que tem? Tem alguma coisa diferente aí nesses dois estados de emancipação? Tenho. Que o estático, ele aprofunda a emancipação. O estático vai mais além, ele pode avançar profundamente no mundo extrafísico. O sonâmbulo fica mais restrito à periferia, à vida na Terra. Perfeito. Então quer dizer que o estático, ele consegue, através desse desligamento maior que existe entre o corpo e o espírito, ver mais coisas do que um sonâmbulo vê. Ele consegue ver mais coisas bonitas, é isso, seu Wagner? Mais coisas, eu acho que não seria o termo, seria coisas mais profundas. Porque se fala em mais coisas, a ideia de quantidade. Eu acho que ele vê mais profundamente do que no sonambulismo. E isso deixa ele assim num estado assim de agitação, ele fica com vontade de ficar desse lado, por ele estar vivendo uma realidade mais bonita, é isso? Sim, porque ele vê um mundo melhor, se podemos chamar assim, né? Um mundo melhor do que ele vê nos estágios inferiores, que seria o sonambulismo e o sonho, né? Que eu vejo todos esses sonho, o sonambulismo e o êxtase, estágios da emancipação do espírito, tá? Como se fosse uma graduação. Perfeito, seu Wagner. Eu vou lembrar aqui que eu acabei não falando. Hoje está florido aqui. A gente tem o seu João, o seu Wagner, Claudinha, Ieda, Rosane, o Raul veio visitar a gente, que está em São Paulo, né, Raul? Raulzito, Maurício também pela primeira vez, Tereza e o Álvaro. Ô Maurício, olha só, o estático, ele se liberta mais, né? Então ele vê coisas assim como o seu Wagner falou, coisas assim mais bonitas, mais profundas. Isso pode provocar nele assim, uma vontade de ficar do outro lado, vivendo lá, e esquece desse lado de cá, que seria o lado material. Ele pode buscar um desencarne, assim, ele pode querer ficar para sempre do lado de lá. O que você acha? Quer dizer, querer ele até pode sim, porque o que ele está vendo vai encher os olhos deles, né? É uma coisa diferente do que ele tem aqui. Então, de repente, ele pode ter essa vontade de não querer mais voltar, mas ele não pode. Ele tem que voltar. Ele pode ser chamado a atenção do outro lado. Opa, sai fora, rapaz, volta pro corpo. Sim, pode ser chamado a atenção. Epa, você não está preparado ainda para ficar aqui. Você tem que voltar e se preparar para um dia vir aqui. Mas nesse momento você não está preparado ainda. Perfeito. E se ele ficar insistindo nisso, assim, e ainda não completou algumas coisas na Terra, o fato dele buscar esse desencarne pode ser contrário à lei de Deus, Ieda? Ele querer desencarnar? Claro que é contra a lei de Deus, né? Porque Deus é que determina o tempo, a hora que nós vamos desencarnar. Ele querer, ele está agindo contra a vontade de Deus, sim. Ele pode querer, mas agora não vai conseguir, não depende, não sei, eu não posso dizer que vai depender. Agora, querer, ele não deve querer, não, porque, aliás, ele pode querer, só não pode, como diz, contrário à vontade de Deus, sim, que Deus não quer que a gente desencarne fora da hora. Claro. Raul, o que você acha dessas pessoas que em estado de transe, eu sei que você tem muita experiência porque você faz hipnose, começa a se deslumbrar, né, do outro lado e tal. Como é que você conduziria essa pessoa que parece que você, nesse momento, eu não sei se você já experimentou isso, Raul, quando você faz a hipnose, né, e clínica que você faz, como é que você se sente quando a pessoa ela está deslumbrada com aquilo? Assim, você se preocupa dela
se perder nesse processo, ou você conduz isso muito bem, ou você traz ela rápido para o corpo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já que você experimenta muito essa realidade aí quando você trabalha com hipnose clínica. Olha, isso é uma situação assim, quando chega a esse estágio, quando você percebe que ela está se deslumbrando com tudo aquilo, no caso, quando você está ali como atuante, hipnólogo, com o foco clínico, você tem que ter sempre esse cuidado para não fugir do principal intuito que você está levando aquela pessoa. Então, nem pode ser de uma forma também que cause algum trauma, algum choque, mas é como um pai que vai atravessando um filho com cuidado, vem por aqui, vem por ali, mas sempre de uma forma bem cautelosa. Ah, muito interessante. Esse estado de alegria não é estado de tristeza, né? Isso também pode ser prejudicial se não for controlado? Esse estado de alegria que ele sente do outro lado, esse deslumbre, essa coisa, se você não controlar bem e a pessoa voltar para o corpo com essa lembrança, ela pode ficar meio desorientada? Você já passou por isso alguma vez? Já viu? Não? Sim, porque aquilo ali não é a realidade, de repente, dela que ela vive aqui. Ela pode estar criando uma realidade, pode ter sido criada uma realidade até por ela mesma, dentro de um inconsciente dela, mas isso ela trazendo para cá essa felicidade toda é muito difícil, entendeu? Para ela, ela vai chegar e vai ter um choque. Caramba, minha vida não é assim. Ué, o que aconteceu? Então esse é um cuidado que também tem que ter. Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui ao Raulzito. Quantos anos você tem, Raul? 11. Raulzito é o filho do Raul. Raul pai, Raul filho. Raulzito, tu já teve algum sonho? Vou falar assim com você, que eu sei que você entende desse negócio, mas para você responder a pergunta. Já teve algum sonho, alguma experiência assim que você ficou muito feliz, passando por um sonho assim muito feliz? Olha, eu já tive alguns sonhos onde me deixou um processo de ficar muito feliz com aquele sonho, mas nada de me prender ao sonho, de querer estar lá para sempre, sabe? Nada de ficar lá para sempre, sabe? Eu sempre quando eu vou em um lugar, vi que é bonito, eu sei que lá é bonito, mas eu tenho que voltar. Muito bem, essa consciência que o estático às vezes não tem, né? E aí, quando ele fica assim deslumbrado com essa questão toda e ele busca esse desligamento, a Ieda já falou que isso pode ser contra a lei de Deus, né? Mas tem alguns iogues que estão num estado parece que mais avançado, e aí eles se colocam nessa êxtase. Por exemplo, fala-se do estado de nirvana, né? Do budismo, e eu já vi que tem um yogi chamado Paramahansa Yogananda, se eu não me engano. Escreveu um livro, Autobiografia de um Yogi. Ele provocou um desencarne, né? O que você acha disso? E ele ficou sorrindo, daqui a pouco foram tocar nele e ele já não estava mais ali, já tinha ido embora. O que você acha nesse caso de uma pessoa muito evoluída, seu João, que entra num estado de êxtase e não volta mais? Como é que você vê isso? Eu vejo com normalidade. Porque aqui na Terra, nem todos os espíritos que estão encarnados aqui estão assim como nós, ou pelo menos como eu sou ainda bastante imperfeito. Existem espíritos encarnados na Terra que são missionários, eles vêm por missão. E assim como uma criança, que ela precisa pedir permissão ao pai para ir em algum lugar, um espírito dessa natureza, ele já vai aonde ele quer. Então é natural para ele, se ele já terminou a missão dele aqui, ele querer ir embora, ele ia, porque ele já tem gabarito. A gente que estuda a doutrina espírita sabe que nos mundos mais superiores, tanto a chegada do espírito àquele mundo e a saída do espírito daquele mundo, daquele determinado mundo em que ele se encontra, é uma determinação própria, porque ele já tem maturidade suficiente para saber para onde ele vai e o que ele vai fazer. Ele já é
a própria personificação do Criador. Eu também penso bem parecido com isso aí. Álvaro, se você tivesse condições de estar no plano espiritual, vendo tudo de bom, tudo de melhor, você gostaria de ficar lá ou você teria consciência de que tem que voltar para esse corpício que você tem aí? Não, com certeza já aconteceu muito isso comigo. Vários sonhos que eu já tive, mas eu não sei, mas alguma coisa faz com que eu volte logo. Eu não consigo permanecer ali. E eu já vi muita coisa, mas não é assim uma coisa bela e tal, mas eu acho que tinha consciência de voltar mesmo, entendeu? Nunca tive aquela, vou ficar aqui, pô, aqui é bacana. Não, rapidinho eu tô voltando. Você tem que voltar até porque você sente muita saudade da Tereza, né? Com certeza. Você já teve uma experiência assim, ô Tereza? Você que sonha muito, né? Você diz que sonha muito. Eu sonho nada. Não, nunca tive experiência assim, não. Nunca teve? Eu acho que eu não ia querer voltar, não. Você é bem suicida, né? Não, eu ia preferir ficar num mundo melhor, né? Mais bonito. Num lugarzinho melhor. Num lugarzinho melhor. Aqui não é melhor, não? Não é, não. Essa não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida espiritual. Ô Claudinha, o estático, ele pode ter muitas revelações, né? Revelações assim do outro lado, ver muita coisa e tal. Você acredita que a gente pode confiar em todas as revelações do estático? O que você acha disso? Que não precisamos, não devemos. Eu não acreditaria. Por que não? Porque ele pode ser enganado por alguns espíritos, ele pode se confundir, trazer, de repente, recordações confusas, distorcidas. Eu não acreditaria. Muito interessante. Você acha, Rosane, que o estático, que está assim, vendo muita coisa boa do outro lado e tal, ele pode ficar vislumbrado e de repente entrar um espírito zombeteiro e brincar com ele? Você acha que isso pode acontecer? Pode, com certeza. Porque essas entidades, elas vêm justamente para perturbação. Aí ele entra no sonho, né, e fica lá. Agora, a pessoa não quer, ela volta para cá. Tem que ter muita consciência disso, né? Consciência. Por isso não é bom ficar tão deslumbrado com essas coisas, né? Não fica muito não. A gente tem que ter essa consciência de que precisamos completar esse período de missão que a gente tem com os nossos aqui na Terra, né? E o Ieda, é possível viajar no tempo quando você está desdobrado, assim, você está em estado sonambúlico, ou você está estático, ou você está no estado de emancipação da alma. É possível você viajar no tempo e para o passado e futuro? Com certeza. Porque o tempo, na realidade, ele não existe, né? O tempo que existe é o presente. Não é verdade? Porque hoje, agora, esse minuto que estamos vivendo é o tempo presente. O que de manhã já foi passado. E o que virá amanhã já vai ser o futuro. Então você pode viajar, sim, num estado assim, mais alterado de liberdade, mais alterado de consciência. Você pode atingir esses níveis, sim, de ver o passado como ver o futuro. Pode sim. Mas não é para qualquer um, não. Tem que ter um pouco de... Perfeito. Então, olha só, quem é que pensa aqui? Quem é que está pensando para falar isso? É a Ieda corpo ou a Ieda espírito? É de espírito, com certeza. Muito bom, porque as pessoas às vezes acham que é o corpo que está falando, né? O espírito fala e o corpo reproduz, né? Isso não é uma máquina? O espírito fala, como é que é? E o corpo reproduz, porque o corpo é uma máquina. Geralmente ele deixa de ser uma máquina, né? Porque isso eu quero fazer, o espírito é que pensa, não é o corpo. Então o que eu pensar, eu vou reproduzir na palavra, na minha vida, não é isso? Então esse estado de emancipação é do espírito. É do espírito. Somente do espírito. O corpo é uma máquina. Raul, olha só, quando você trabalha com hipnose clínica e tal, você considera que está havendo ali uma grande viagem no fundo espiritual? O que você acha do que eu estou falando? Está ali acontecendo um flashback de muitas situações. Situações do espírito? Sim, dele, de coisas passadas, mas também coisas criadas, momentâneas,
Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes pode ser a mente humana, o espírito, ele vem vivendo experiências, e essas confusões mentais, entendeu? Que às vezes ele cria para dentro dele, dentro da cabeça dele, e aquilo ali ele tem que ser muito bem pausado, não seria, digamos assim, seria uma viagem, seria experiências espirituais. Sim, é muita coisa, além de uma resposta assim tão simples. Então essas realidades que ele vive pode ser realidades que até existem, mas tem muito da invenção do próprio espírito, é isso? Da própria pessoa em estado de transe, é isso que você quer dizer? Dependendo do aprofundamento que ele esteja, sim. Se for algo superficial, isso pode se confundir. Entendi. Quer dizer que ele pode estar vendo uma realidade, mas ele também pode estar junto, participando e inventando algumas coisas dele, por ele mesmo. Criações, desejos internos, e ele quer que aquilo se realize. E ele projeta para aquela situação. Por isso que quando essa parte do transe, colocar em estado hipnótico, é o último caso, é a última função, tá entendendo? Não é uma prática de sempre estar utilizando. Tem que deixar a pessoa também fluir e participar do conhecimento que ela está começando a adquirir aos poucos. Perfeito. Então, no estudo que a gente fez, parece que falou alguma coisa. O estático, por essa razão que o Raul explicou, a gente não pode confiar sempre no que ele está falando. É isso, seu João? Com certeza. Não confiar, mas não quer dizer que o que ele o que ele vê, o que ele reproduz, não seja verdade. Porque, por exemplo, eu estudei lá no Museu do Inconsciente, lá no Museu da Anísia da Silveira. Da doutora Anísia da Silveira. Na época, eu fazia estudos lá e eu vi muitos trabalhos dos chamados doentes mentais ou loucos, né? E muitos trabalhos que lá vi tinha muita coerência, né? Doentes que faziam desenhos de mundos, de cidades interplanetárias. Então, provavelmente, esses médiuns, né, supostamente loucos, eles iam estaticamente a esses lugares, né, vislumbravam, tinham possibilidade de ir até onde se encontravam essas cidades e depois traziam os desenhos dessas cidades. Então veja bem uma coisa, na França, no século XIX, teve um dramaturgo chamado Victor Ensardot que fez os desenhos das casas transitórias de Júpiter. E o Sardot foi um homem muito considerado pelos pesquisadores no século XIX. Ele não era louco, mas ele entrava em transe estática, e onde ele viajava e pôde colher e aí desenhar essas cidades, essas casas transitórias de Júpiter. Então vejamos lá, como a gente está estudando aqui, né? Então aquilo ali é uma inverdade. A gente sabe que um universo imenso desse existem vidas em outros mundos, né? E cidades que de forma totalmente diferente da nossa, né? Arquitetura totalmente diferenciada. E quando a gente observa lá o louco, lá no Museu da doutora Anísia da Silveira, no Museu do Inconsciente, em que estudiosos de psicanálise, de psicologia do mundo todo vêm ao Engenho de Dentro para estudar no Museu do Inconsciente, e que nós aqui no Rio de Janeiro às vezes nem sabemos, muitos de nós, até psicólogos não conhecem, nunca foram lá para estudar, né? E não estiveram atentos ao trabalho desses supostamente loucos, né? De estáticos. Então é fundamental que a gente, como está estudando isso aqui, a gente cite isso para que as pessoas tenham curiosidade,
vão ao Museu do Inconsciente para observar os trabalhos da doutora Anísio da Silveira. Ah, então você considera que esse material todo que foi produzido pelos loucos, entre aspas, é um material digno de si, principalmente o espírita, né? Digno de um estudo profundo, que tem muita revelação ali, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que, principalmente o pessoal que estuda, que gosta de psicanálise, que gosta de psicologia, eu acho que tem o dever, se não conhece, tem o dever de conhecer o Museu do Inconsciente. Muito interessante. Maurício, estados de emancipação da alma. Não estou falando aqui especificamente de êxtase, mas é possível que você tenha um estado de emancipação e lá você receba algum tipo de orientação que você acredita que é sonho, que é alguma outra coisa que você não controla, não domine. Você acredita que você pode ter a orientação e fatos que estão relacionados a essa orientação acontecerem, como se fosse um aviso: olha, cuidado, isso aqui vai acontecer, vê se você vai por esse caminho que é melhor. Você já passou por isso? Sim, já passei por essa experiência, então eu acredito nisso sim, que lá no teu inconsciente, ou teu espírito protetor, ou alguém que fica do teu lado, te orienta, intermente, te livrar de alguma coisa que possa acontecer, tá? Ele vê e ele se antecipa a você. Já me aconteceu. Veio, me avisou e eu fiz o contrário. E aconteceu o que não podia acontecer, porque eu não dei ouvido, não acreditei. Então, hoje eu tenho essa consciência. Tudo que eu ouço, tá, eu procuro filtrar para não acontecer novamente o que aconteceu anteriormente. Isso acontece muitas vezes, algumas vezes acontece na vida das pessoas. O que você acha? Não é muito comum, né? Eu acho que sim, acho que todo mundo tem alguém que do lado dele, que o seu espírito protetor, alguém te auxiliando. Então eu acredito que sim, isso acontece com todo mundo, porque todo mundo é espírita. Não, mas eu estou falando, isso é comum acontecer muitas vezes ou algumas vezes só que acontece? Não, foi poucas vezes que aconteceram, poucas vezes. Entendi. Olha, gente, que alguém quer falar mais alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa para falar? Ira tá me olhando aqui com esse olhinho, tá pensando na poesia. Fala. Eu queria fazer uma pergunta, Tarcísio. Posso falar? Nossa, querida. É o seguinte, o estado de êxtase, somente a pessoa pode ver coisa boa? Olha, o nome já diz, êxtase. Mas êxtase é ficar fora da órbita. É poder se encantar com alguma coisa. Mas um espírito que não é bom, ele não vai se encantar com a coisa boa, ele vai encantar com a coisa ruim. Por exemplo, a sedução, por exemplo. A sedução, a pessoa pode entrar em êxtase num caso de sedução, por exemplo, querendo seduzir alguém. Então, eu vou falar por mim e vou pedir para o seu João me ajudar nessa resposta. Eu considero que, pelo que o Kardec está falando no estado de êxtase, é um estado de emancipação da alma mais profundo que o sonambulismo. Quando o espírito está livre da matéria, ele consegue adentrar em regiões onde há uma beleza maior, onde ele tem experiências que são espirituais. Se as experiências que ele tem são carnais, então ele está mais sob a influência da matéria do que do espírito. Então, estando sob a influência da matéria, não seria um êxtase, porque o êxtase seria uma experiência do espírito, é a integração dele com o todo, com a paisagem divina. Você concorda com isso, João? Pode falar aí. Eu acompanho o teu raciocínio, é exatamente isso aí. Não acompanho, sem problema. Porque esse deslumbre que você está falando é muito interessante, Eda, porque um espírito inferior pode ficar deslumbrado com uma coisa bem inferior, que seria, por exemplo, o sexo, né? Seria o sexo. Mas o sexo é coisa da matéria, não é do espírito. E sendo uma coisa da matéria, não é êxtase. Então não existe êxtase no lado ruim, só existe êxtase no lado bom, as coisas boas. Isso que eu queria saber. Se a pessoa só entra em estado de êxtase com as coisas boas, maravilhosas, espirituais, deslumbramentos e tal, paisagens, essas coisas. Agora, quando é um espírito que deseja alguma coisa que não é uma coisa normal, isso é normal, né? É normal, tudo que ele quer não é normal, né? É normal. Porém, não é uma coisa assim espiritual, ele pode entrar em estado de êxtase não sendo uma coisa espiritual, sendo da matéria. Eu queria saber só essa pergunta. É exatamente isso mesmo. Agora, quando o espírito está seduzido por situações materiais, você pode estudar os estados psicopatológicos que o André Luiz tanto relata nos seus livros, né? Que aí são patologias, são doenças, né? É a obsessão simples, é a obsessão complexa, que pode acontecer
pode e acontece já do outro lado. É a poliobsessão, né? Fala, seu João. Essa questão ela é bastante interessante, porque a influenciação de espíritos inferiores ao indivíduo que entra em estado de êxtase, né, eles influenciam o indivíduo num estado de êxtase que qualquer um de nós pode entrar, né? Então, se qualquer um de nós pode entrar e ser mal influenciado, é porque se deixou influenciar por por uma coisa má, né? Então, a deficiência é de quem se deixou influenciar, né? E aí ele pode, nesse estado, ver coisas que ele, na verdade, não viu, tá certo? E pela influência, e trazer alguma coisa, uma inverdade, né? Por isso que até a Claudinha, muito bem, diz assim, que nem tudo a gente vai acreditar no indivíduo que está num estado de êxtase, que ele pode estar aumentando por conta da sua vaidade. Perfeito, seu João. Acho que exatamente isso que a gente estudou, está escrito dessa forma aí, você melhorou a compreensão, mas está escrito assim no livro, dessa forma que ele explicou, né? E eu acho que vai chegando, esgotamos esse assunto, vocês consideram que esgotamos? E a gente vai chegando no final de um Espiritual Cast. O tema de hoje foi êxtase, estados de emancipação da alma, capítulo 8, Livro dos Espíritos. Eu vou pedir que vocês assinem o canal, se inscrevam no canal, porque a gente vai estar sempre colocando material aqui. Na próxima semana a gente vai falar de quê, seu João? Dupla Vista. Na próxima semana, Dupla Vista. Acompanhe, inscreva-se no canal, toque naquela notificaçãozinha ali para receber os vídeos sempre fresquinhos que a gente está produzindo sempre com muita alegria e satisfação aí. E eu vou finalizar, não poderia deixar de ser, com um poema da nossa querida Ieda. Mas antes disso tem que o pessoal falar, né? Então se despede aí, Raulzito, da galera aí. Você gostou do estudo hoje? Gostei e até mais. Até mais, né, Raul? Fala, Raul. Um abração para todo mundo aí e uma boa semana. Muito bom, Rosane. Isso aí foi uma lição para mim, que amanhã eu vou fazer um exame. Eu já estou pensando que já deu tudo certo. Você não vai entrar em estado de êxtase, não? Não, vai entrar no túnel. Ao contrário, vai entrar em estado de medo, né? Fala, Claudinha. Uma excelente semana para todos. Claudinha, você está no estado de êxtase? Não. Infelizmente, não. Gostaria muito. Quem sabe? Você não fica em estado de êxtase lá no colégio? Nem um pouco. Fala, seu Wagner. Uma boa noite para todos, uma boa semana. Hoje não teve brincadeira? Não teve brincadeira. Coisa séria hoje. Tá bom, fala, seu João. Boa noite, saúde e paz para todos. Isso aí, Tereza. Boa noite a todos. Muita luz, muita luz. Muito bom. Tereza está no estado de êxtase, né? Hoje estou. Fala, Álvaro. Uma boa noite, graças a Deus. Isso, você não se despediu ainda. Fala aí, Maurício. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Muito bom. Ieda e seu poema. Vai ficar em pé? Perto da luz, né? Quanta luz aqui nesse ambiente. Vamos lá, Ieda. Se preparando. Opa. Já, Raulzito já se despediu. Ele falou pouquinho. Já. Mas agora a Ieda vai fazer o poema. Fala, Ieda. Olha aqui, gente, aproveitando o mês, né? O mês que tem o Dia dos Namorados, que tem Santo Antônio, casamenteiro, para as moças solteiras, separadas aí, etc. Eu vou homenagear mais uma vez os eternos enamorados, porque eu sou uma eterna enamorada, tudo bem. Tudo termina aqui, hoje e para sempre. Todo sonho que sonhei e todo amor que te dediquei. Não te digo que foi um sonho mau, nem tampouco uma ilusão de amor.
O que senti foi tão puro, tão real e tão vivido que não lamento sequer os sonhos esquecidos. Dei-te tudo de mim, minha alegria, minha fé, minha razão e minha paz. Dei-te o mais puro sentimento que não terei jamais. Dei-te meu poder, meu coração. De tudo que te dei, nada em mim restou. Nem a certeza do amor que não me dedicaste, ou quem sabe um dia ter sido o seu ideal de amor. Mas essa certeza não serviu para me consolar, pois teus lábios permaneceram para mim tão rígidos que através dos meus sentidos gostaria de abri-los, envolvê-los e senti-los, e para sempre selá-los com o meu beijo de amor. Aê, palmas pra Ieda! Mas você tá muito apaixonada, hein? Nossa! Não foi feito esse poema agora, meu filho. Isso aí deve ser de outras vidas, de outras existências, com certeza. Tudo é inspiração. Valeu, galera. Um abraço pra todos e fiquem com Deus. Valeu!